Olá, meu nome é Diane Lés, eu sou professora do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas da Universidade Federal do Oeste do Pará e juntamente com a Laisa Costa Scherer e o Alisson Reis, desenvolvemos um trabalho que eu irei apresentar agora a vocês, intitulado Avaliação Hidráulica de Rede de Distribuição de Água, utilizando o modelo EPANET, o caso de Alter do Chão, Pará, Brasil. O acesso à água potável é um direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas, classificado como essencial, fundamental e universal e que é indispensável à vida com dignidade. Nesse contexto, para atender esse acesso à água potável, existem os sistemas de abastecimento de água, que são instalações compostas por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos que englobam desde a zona de captação de água, que pode ser superficial ou subterrânea, até as ligações prediais das residências, com o objetivo, então, de produzir e fornecer a água potável para todos. Aqui na imagem está mostrando um sistema de abastecimento de água com captação subterrânea, tratamento simplificado, que é o utilizado no nosso estudo de caso. Com a expansão da área urbana e as necessidades constantes de manutenção dos sistemas, é fundamental que sempre ocorra o monitoramento e avaliação das condições dos sistemas de abastecimento de água, visando garantir o acesso à água em quantidade e qualidade adequadas. No caso de Alter do Chão, existe um problema de intermitência no abastecimento relatado por muitos moradores, sendo que um dos aspectos que podem estar comprometendo o funcionamento do sistema são os aspectos hidráulicos, principalmente a pressão e a vazão na rede. Para ser realizada a avaliação do sistema, existem modelos computacionais, como é o caso do EPANET que a gente utilizou nesse estudo, que é uma ferramenta muito importante para subsidiar a tomada de decisão por parte do poder público, visando um investimento estratégico em melhorias nas redes de abastecimento. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é realizar a avaliação dos parâmetros hidráulicos pressão e vazão da rede de distribuição de água do microsistema de abastecimento de água da Vila de Alter do Chão, que é um distrito de Santarém, Pará. A metodologia do estudo. Então, o microsistema ele foi implantado em 2002, possui atualmente 9.500 metros de rede de distribuição em tubo PVC, em um reservatório de 50 metros cúbicos, elevado em 8 metros. A captação é subterrânea, composto de 120 metros de profundidade e diâmetro de 6 polegadas, e o conjunto motobomba de 25 cavalos. São abastecidas 535 economias e, conforme relatado anteriormente, existem problemas relacionados ao abastecimento intermitente. Na etapa de coleta de dados e informações do microsistema, foram obtidas informações relacionadas ao número de economias, habitantes por residência, consumo per capita, estruturação da rede no que se refere ao diâmetro das canalizações e a localização. Essas informações elas foram obtidas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, em visitas em loco e documentos técnicos. A partir dessas informações foi desenhada e plotada a rede de distribuição no AutoCAD, porque não existia uma planta atualizada da rede. Na próxima etapa foi realizada a configuração do modelo EPANET, em que a análise da eficiência hidráulica do sistema ela foi realizada a partir de simulações estáticas e dinâmicas da rede de distribuição, se baseando em duas equações, a primeira equação do consumo diário e a segunda equação da vazão nos nós. Posteriormente, foi inserido o traçado da rede no modelo e os seus elementos constituintes, como os trechos, os nós, o reservatório, sendo elaborado o layout da rede e configurados os dados de entrada do modelo, como o comprimento de cada trecho de rede, diâmetros, as cotas de cada nó e o nível de água do reservatório. A avaliação dos aspectos hidráulicos do microsistema
foi realizada seguindo os critérios da NBR 12.218 de 2017. Na simulação estática foram observados os pontos com pressões mais baixas e mais altas e a variação da vazão, e já na simulação dinâmica foram sistematizados os dados em 3 períodos, manhã, tarde e noite, intercalados de hora em hora durante as 24 horas de funcionamento, visando visualizar a variação da pressão e da vazão ao longo de todas essas 24 horas. Resultados obtidos. Então, no primeiro momento, com relação à simulação estática. Então, lembrando que a norma de referência utilizada foi a NBR 12.218/2017, que preconiza que a pressão da rede deve estar entre 10 e 50 MCA. Então, pressões acima ou abaixo desse intervalo implicam em um maior custo de bombeamento e o volume de água perdido pela ocorrência de vazamentos, né? Então, as baixas pressões, elas estão relacionadas a problemas de faltas de água, e altas pressões a rompimentos de rede, aumentando a exigência de manutenção, e as problemáticas associadas às perdas e vazamentos, né? Então, o que a gente observa aqui nos resultados é que a baixa pressão ela foi constatada em 10 nós, né, como pode ser visualizado na figura 4, e não se observou situações, né, de pressões acima de 50 MCA. Nos pontos em que foi observada a baixa pressão, são os locais com as cotas mais altas do terreno, como está sendo mostrado aqui na figura 5, e nos trechos que têm as tubulações com diâmetros maiores, né? Mas, de forma geral, as pressões encontradas na rede de distribuição, elas mostraram-se aceitáveis. A maior vazão ela foi observada em tubulações que possuem diâmetros maiores, entre 200 e 100 milímetros, sendo que os fatores que podem influenciar a vazão adequada do sistema são a carga hidráulica do reservatório e as tubulações. Agora, com relação aos resultados da simulação dinâmica. Então, esses primeiros gráficos, eles apresentam a pressão e a vazão para o período da manhã. Então, a menor pressão constatada foi às 6 horas da manhã, que é justamente o horário de maior consumo. Já a maior vazão foi entre 6 e 8 da manhã, né? Também contrastando com o pico de menor pressão devido a esse alto consumo. E já a menor vazão ela é observada no horário das 10 horas, indicando então que nesse período, né, tem um menor consumo de água. No período da tarde, observa-se que as faixas de pressão na rede elas não oscilam muito, sendo que no horário das 12 horas ocorre a menor pressão, né? E essas oscilações geralmente elas ocorrem em pontos que são mais distantes do reservatório. E com relação à vazão, os maiores valores foram observados às 12 horas e 18 horas. Pressão e vazão para o período da noite. Então, no que se refere à pressão, é o período em que apresenta os menores valores de pressão devido ao baixo consumo, né, principalmente no final da noite e madrugada, sendo que a menor vazão foi observada entre meia-noite e 2 horas da manhã, e a maior vazão, o maior consumo, né, ocorreu às 8 horas da noite. Conclusão do estudo. Então, com os resultados simulados, não foi constatada irregularidade em relação à rede de distribuição, uma vez que a maioria dos dados, né, estão dentro do que preconiza a norma regulamentadora. Porém, existem situações em que a implantação de muitos ramais prediais, né, em vez de canalizações de maior tamanho, podem estar influenciando essa situação de tanto baixa vazão quanto baixa pressão, né, nos sistemas, o que pode estar comprometendo o abastecimento.
Então, para isso, recomenda-se a obtenção de dados reais do consumo de água, uma vez que o valor utilizado ele foi uma média retirada do plano de saneamento do município, assim como a identificação de pontos de vazamento e a situação do posto de captação através da realização de ensaios de vazão. Com relação ao uso da ferramenta EPANET para a realização das simulações, né, visando a avaliação do sistema, foi muito exitoso o processo. O EPANET mostrou-se um ótimo recurso para avaliação e monitoramento dos sistemas de abastecimento de água. Aqui estão algumas referências utilizadas na apresentação. Obrigada pela atenção. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, à Universidade Federal do Oeste do Pará, a parceria com a Prefeitura de Santarém, especialmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e deixo o contato da Laisa, nossa autora principal, para eventuais dúvidas. Mais uma vez, obrigada.